Para boa parte dos ambientalistas, os problemas que discutimos nos vídeos anteriores desta série são consequência direta do crescimento populacional exponencial de nossa espécie. O ser humano é um vírus para o planeta, alerta o justiceiro ambiental. Estamos exaurindo seus recursos, poluindo, extinguindo suas espécies, mudando o seu clima. Tudo isso porque estamos crescendo sem limites. Já são quase 8 bilhões de pessoas. Se não fizermos nada, tudo vai colapsar. A histeria de nosso justiceiro, decorrente dessa perspectiva de uma catástrofe malthusiana, é comum entre defensores do meio ambiente. Um deles é o biólogo Paul Ehrlich. Sim, aquele mesmo que errou grosseiramente suas previsões sobre a extinção de espécies. Em 1968, ele publicou o livro A Bomba Populacional, que fez um sucesso estrondoso à época. Nele, Ehrlich previa que haveria fome no mundo todo, em níveis altíssimos e crescentes, a partir da década de 1970, em decorrência da superpopulação. Prevendo uma tragédia malthusiana, escreveu ele em um tom fatalista. A luta para alimentar toda a humanidade terminou. Nos anos 1970, centenas de milhões de pessoas morrerão de fome, a despeito de qualquer programa assistencial que seja criado. Segundo Ehrlich, a escassez de alimentos seria implacável e atingiria até mesmo países ricos, como os Estados Unidos, onde milhões de pessoas iriam morrer de fome. Ou a Inglaterra, cujo desaparecimento ele havia previsto. Se eu pudesse, apostaria uma soma substancial que a Inglaterra deixará de existir até o ano 2000. Em 1970, quando foi celebrado o primeiro Dia da Terra, Ehrlich profetizou: dentro de 10 anos, todas as mais importantes vidas animais dos oceanos estarão extintas. Grandes áreas costeiras terão de ser evacuadas por causa do fedor de peixe morto. Suas previsões sombrias também não se confirmaram. Dados compilados por Max Rosa e disponibilizados na página de seu instituto, Our World in Data, mostram que a tal catástrofe não aconteceu. Ao contrário, ao longo da década de 1970, a oferta diária de calorias por pessoa aumentou, uma tendência que se mantém até hoje. Apesar das interferências estatais, as inovações tecnológicas produzidas pelo mercado baratearam os alimentos e levaram a uma diminuição na taxa de pessoas subnutridas. A Inglaterra ainda existe e nenhuma cidade costeira precisou ser evacuada devido ao fedor de peixe morto. Ehrlich não se deu por vencido e ainda hoje continua afirmando que o fim está próximo. Apesar de clamorosamente errado em suas previsões, ele influenciou e continua influenciando muita gente. Da incapacidade de produzir alimentos, a justificativa passou a ser os impactos ambientais de uma população numerosa sobre o planeta. Um dos que foram influenciados por Ehrlich, o ecólogo Eric Pianka, comparou nossa espécie a bactérias crescendo sem controle em uma placa de agar, consumindo seus recursos à exaustão. Para Pianka, o mundo, incluindo toda a humanidade, estaria muito melhor se não houvesse tantos de nós. Ou o ambientalista inglês James Lovelock, conhecido por sua teoria de Gaia, que postula que a Terra funciona como um organismo autorregulatório. Dentro de sua teoria, ele considera que a humanidade é uma doença infecciosa e que o planeta está ativamente nos combatendo. Ele concorda com o agente Smith, personagem do filme Matrix. Vocês, humanos, não. Vocês se movem para uma área e se multiplicam. E se multiplicam até que todos os recursos naturais sejam consumidos. A única maneira de sobreviverem é se espalhando para outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Você sabe qual? Um vírus. Ainda, um relatório do Fundo Populacional das Nações Unidas, publicado em 2009, decretou que todos nós somos culpados pelo simples fato de existirmos e que estados devem ter políticas para diminuir o crescimento populacional. Nenhum ser humano é genuinamente neutro em carbono, especialmente quando todos os gases do efeito estufa são inclusos na equação. Logo, todos são parte do problema e todos devem ser parte da solução. Intensos programas de planejamento familiar são do interesse de todos os países no que diz respeito aos gases do efeito estufa. Em uma coluna publicada em 2018, no New York Times, o filósofo Todd May, professor da Universidade de Clemson, defendeu a ideia de que uma eventual extinção da raça humana seria uma bênção para o planeta. Segundo ele, nossas contribuições negativas ao mundo são muito maiores do que as positivas. A humanidade, escreve ele,
É a fonte de devastação da vida de animais conscientes em uma escala difícil de compreender. Como punição pelo tratamento dado aos animais e ao meio ambiente, ele diz que merecemos desaparecer da face da Terra. Assustador, não? O que fica claro nesses posicionamentos é que a agenda desses ambientalistas é, antes de mais nada, uma agenda anti-humana. Um mundo ermo, sem ninguém, parece ser aquilo com que sonham. Eles veem o ambientalismo não como uma forma para melhorar nosso bem-estar, mas como um fim em si mesmo. Os mais radicais são bastante claros quanto a isso. Eles encaram a humanidade como uma inimiga da natureza e, se pudessem, destruiriam aquela para salvar esta. Se tivessem o poder, talvez fizessem com que metade da humanidade desaparecesse com um estalar de dedos. Espere, isso não lembra de algo?